Oi, gente, eu sou Patrícia Deluna, do canal Histórias Secretas. Essa é uma live rapidinha de um bate-papo aqui, de uma coisa que tem me impressionado muito, né? Esse não é um dos vídeos oficiais do canal, né? Eu tô no meu escritório. Eu tô muito impressionada com a sociedade de desinformação que a gente vive, né? Como que tem uma série de youtubers criando conhecimento em cima de dados nenhum. E como esses youtubers têm muitos seguidores. E o que me assusta, eu também sou youtuber. Não é que você siga alguém que levanta algumas bolas, levanta algumas ideias e que você diga assim, pô, eu quero pensar sobre isso, eu acho que esse cara pode estar certo. O que me assusta é que a gente vive numa sociedade sem dados, que as pessoas estão criando informações, criando cultura, criando em cima do nada. Aí a pessoa fala acusações seríssimas, as pessoas fazem acusações seríssimas. E aí você pensa assim, tudo bem, você recebeu uma denúncia, você leu um documento, você leu uma reportagem numa revista, você leu isso de um pesquisador que você acompanha. Não, a pessoa diz assim, eu cheguei a essa conclusão da minha cabeça. O outro youtuber me falou que ele chegou a essa conclusão da cabeça dele. Mas isso é eu tô comprando uma briga contra youtubers? Não, gente, eu tô falando de um drama social. Da gente viver numa sociedade emburrecida, em que as pessoas pensam 0 ou 1, 0 ou 1, ou certo ou errado. E de pessoas que tentam o tempo todo botar a gente dentro de caixinhas. E esse é o canal Histórias Secretas para pensar fora da caixa. Então eu não quero ter um rótulo. Eu acho que quando a gente fala do humano, a gente fala muitas vezes de situações que têm 50 tons de cinza. Eu não estou falando que não tem situações que são 0 ou 1. Matar, roubar, ou é certo ou errado. Agora, existem situações que tem mesmo as situações de roubarem, porque tem pessoas que roubam às vezes para comer, porque estão passando fome. Então não é que seja certo, mas tem um contexto. Hoje, na sociedade, quando a gente vê uma situação, a gente não pode mais dizer assim, olha, isso aqui tem um contexto. Eu acho que eu concordo com essa parte, mas não concordo com aquela parte. Eu dou valor para isso que essa pessoa faz, mas eu também não gosto muito daquilo outro que a pessoa faz. Não, você tem que ou gostar ou odiar. Se você gosta, então você é de um grupo. Se você odeia, você é do outro grupo. Então escolha o seu grupo. Ou você é favorável à nova ordem mundial, ou você é comunista, ou você é de extrema-direita liberal. Você não pode não se colocar em nenhuma dessas caixas e ser um livre pensador. Você não pode, em alguns momentos, pensar que algumas coisas você se identifica, mas outras não, e que por isso você não apoia essa ideologia ou aquela ideologia, mas que você não é obrigado a ter uma opinião o tempo todo que seja ou 0 ou 1. Ou eu discordo, ou eu concordo. Eu acho bom, ou eu acho horrível. Né? O que acontece é que a gente tem uma academia cada vez mais distante da sociedade. Né? O que acontece é que o conhecimento que está sendo produzido não está circulando. E eu vou dizer como psicóloga, qual o problema quando a gente tem uma opinião e não fala, essa é só a minha opinião. Quando a gente fala assim, olha, eu tive uma intuição, eu cheguei a uma conclusão, agora isso aqui é a verdade. A gente está cada vez mais, né, lidando com um fenômeno que é o seguinte, a nossa mente mente. A mente, para começar, ela não sabe nem a diferença entre realidade e fantasia. Se você for num evento de hipnose, em que o hipnotista manda você fechar os olhos e te descreva qual a sensação de comer um limão, você começa a sentir o gosto do limão na sua boca. O que acontece é que a nossa mente está sujeita a uma coisa chamada inconsciente coletivo. A gente tem todo um pensamento de uma época que ele influencia a gente o tempo todo. E hoje o inconsciente coletivo, ele é reafirmado pela tecnologia o tempo todo, porque a gente vive dentro de bolhas. Então, se eu penso o tempo todo eu penso, macacos gostam de maçã. Então, o tempo todo eu começo a receber as informações em todas as minhas mídias de pessoas que falam de macacos que gostam de maçã. E eu começo a achar que aquilo é real e que tem um monte de gente que concorda comigo porque é real. Então, a gente vive um inconsciente coletivo cada vez mais programado. Então, a gente tem que fugir dessa história de falta de dados. Uma coisa é você não concordar com o fruto da ciência, que são as teses científicas. Você pode dizer assim, o cara analisou esses dados e criou essa tese, ou chegou a essa conclusão, e eu não concordo com essa conclusão. A outra coisa é você ser contra a ciência. Você pode dizer assim, eu mesmo pesquisar isso, porque eu não concordo com essa conclusão. Eu acho que esses dados têm que ser analisados de outra forma. A outra coisa é a gente ser uma sociedade que não acredita em dados, acredita em achismos, acredita na conclusão da minha cabeça, na minha intuição. Eu também falo às vezes aqui coisas que são minhas opiniões, mas aí não é uma verdade.
né? Não, é uma coisa que é minha opinião. Eu não posso dizer isso como, olha, eu fiz uma grande descoberta histórica. Eu estava lá em casa ontem comendo uma banana e tive uma ideia. E o outro youtuber falou pra mim que ele também teve essa ideia. E agora isso é uma realidade. Mas a gente não tem nenhum dado, nenhuma denúncia. A gente não leu isso em nenhum tipo de reportagem investigativa. A gente não tem nenhum livro sobre isso. Mas a gente chegou a essa conclusão. Então, olha, se liga que isso está acontecendo. Gente, sai dessa, entendeu? Vão procurar dados, vão procurar livros. A gente tem que ser cada vez mais uma sociedade de dados, porque a gente está envolvido em muita informação que desinforma, que não informa nada. Esse aqui é um canal de pesquisa. Eu passo a informação que eu li em livros, que eu li em teses, que eu estou transmitindo eu ouvi agora um debate arqueológico, estou transmitindo aquilo que eu ouvi no debate, né? Então, em alguns momentos como esse vídeo, é a minha opinião. Mas nunca jamais eu vou virar para vocês assim, olha, eu descobri uma verdade. Agora a igreja está usando dinheiro de aborto. Mas descobri aonde? Ah, na outra pessoa que me falou. Mas ela descobriu aonde? Aí ela concluiu se analisando coisas que ela está lendo. Pelo amor de Deus, gente. A gente, quando faz uma denúncia, a gente tem que ter um dado. A gente tem que ter um documento. A gente tem que ter alguém que denunciou, né? Então, assim, a gente precisa ser uma sociedade, o que eu tô falando, eu também sou youtuber, não tô falando contra youtubers, eu tô falando que a gente tem que ser uma sociedade pela quantidade de informação que tem no ar, e é uma preocupação que eu também vou ter cada vez mais aqui no canal, de dizer que livro que eu li, que pesquisador que eu tô falando, ou quando aquilo é minha opinião mesmo, né? Porque a gente tem que ser uma sociedade que busca dados. Exatamente porque a gente vive imerso em guerras de narrativas que querem botar a gente dentro de caixinhas. Então, se eu sou do veículo tal, que está na narrativa tal, eu analiso os dados assim. Se eu sou do outro veículo, eu analiso dados assado. Temos que procurar os dados, temos que procurar os fatos, temos que voltar a incentivar um jornalismo investigativo, de reportagem, que levanta documentos, né? A gente não pode ficar só no achismo de cada um, porque o nosso inconsciente coletivo hoje, ele é programado por uma bolha tecnológica. E isso que eu tô falando não é história da carochinha. Conversa com qualquer pessoa especialista em TI e ela vai te falar como tudo que você começa a botar na internet que você acredita, você começa a ser reafirmado, reafirmado, reafirmado. Você começa a ser sempre, o algoritmo vai sempre te direcionar para mais grupos daquilo, mais reportagens sobre aquilo. Então você fica o tempo todo naquele inconsciente coletivo que está virando uma mitologia dos nossos tempos. E a gente está acreditando muitas vezes numa mitologia, porque a gente não tem dados. Sabe quem acreditava em mitologias? Os antigos egípcios, os antigos babilônios, porque não era uma sociedade de dados. A gente tem hoje material tecnológico para ser uma sociedade de dados, né? E a gente tem que fazer circular o saber acadêmico. Isso também é culpa dos acadêmicos, que se fecharam nos grandes templos de saber e pararam de circular o seu saber para a sociedade, né? Então, assim, fica aqui essa reflexão sobre uma sociedade emburrecida, que só pode pensar o 0 ou 1, que cada vez mais olha, né, para as diferenças que tem entre as pessoas e não para o que elas têm em comum. Porque quando eu falo isso é certo ou isso é errado, eu não posso dizer, olha, eu entendo o seu lado, mas eu penso de outra forma, mas você tem um ponto quando você diz isso. Acaba o diálogo, né? Para a gente sair do pensamento 0 ou 1, a gente tem que buscar mais informação, mais dados, mais conhecimento, para olhar para as coisas mais profundo e poder avaliar as situações e dizer, peraí, esse contexto aqui justifica isso, mas eu não acho certa essa atitude, mas eu estou entendendo que existe um contexto, para a gente não olhar as coisas só como certo ou errado, ou você é do grupo tal, ou você é do outro grupo. Bom, eu não sou de nenhum grupo, esse é o canal Histórias Secretas para pensar fora da caixa. Eu não tô recebendo dinheiro de grupo nenhum. Senão eu não tava nem falando aqui do Brasil, meus queridos. Eu tava falando de Paris, entendeu? Eu tava falando da Second Avenue em Nova York. Então, assim, aqui não tem dinheiro de grupo nenhum. Eu não tô falando em nome de grupo nenhum. E, assim, eu acho até que as pessoas que falam em nomes de grupos, elas são bem sinceras, porque fica bem forte, o pensamento delas é sempre o mesmo, 0, 1. Quando a gente se propõe a ver um lado uma hora, um lado outra hora, a gente está fazendo análises mais profundas, né? Vamos sair da sociedade de emburrecimento coletivo e dar um salto quântico para a sociedade de análise de dados. Um beijo. Até o próximo. Histórias Secretas.